Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que a mídia gaúcha tá muito preocupada, né? Porque o Flamengo confirmou o Jorginho, né? E tem mais contratação vindo aí, tá? Com certeza. E aí eles estão abismados porque o Flamengo já é forte, contratou o Jorginho, enquanto o Inter, que vai ser às oitavas da Libertadores, tá para perder aí alguns jogadores como o Vitão e etc. E também tem a questão do UOL aí que eu tô trazendo para vocês, né? Eu sabe que eu não curto esse negócio de clickbait, então quando é notícia da imprensa assim eu trago para vocês fresquinho aí, que é em relação ao Carrascal, né? Que é um meia, tecnicamente ele joga na posição do Arrascaeta, seria o substituto para Arrascaeta, e o cara escolheu o Flamengo, escolheu querer vir pro Flamengo, tá? Eu tava vendo uns lances dele, ele joga bola, hein? Joga bem, entendeu? E parece que o Flamengo vai conseguir mais um grande reforço aí. Vou deixar aí para vocês verem, tá? Os créditos vai estar na descrição. Verifica se você está inscrito no canal. Deixa esse likezinho aí para me dar essa ajuda aí, para me dar essa moral aqui, valeu? Clica no botão hypar aí nos comentários e bora lá pro vídeo, que aqui é sem enrolação. Brás, traz pra gente aí essas informações. Como é que tá essa negociação do Flamengo? Vai dar bom? O que tá faltando? Assim, o Flamengo já tem um trunfo importante aí nessa negociação, que é a vontade do Carrascal de se transferir. Ele já manifestou para o Flamengo esse desejo de vir para o Flamengo e, inclusive, ele jogou durante 3 anos com o De La Cruz no River Plate, né, já foram ex-companheiros. Então, assim, o Flamengo tem esse trunfo da vontade do jogador de vir, que é sempre muito importante. Mas existe ainda uma diferença de valores nessa negociação Flamengo e Dinamo de Moscou, que é uma diferença considerável. O Dinamo acena aí com cerca de 15 milhões de euros que o Dinamo deseja para vender o jogador, e o Flamengo, numa primeira oferta ali, foi algo em torno de 10 milhões de euros. Então, assim, são 5 milhões de euros de diferença, que é uma diferença grande, né? Agora, o Flamengo contando com o desejo do jogador, o jogador manifestando essa vontade com a diretoria do Dinamo, as coisas podem, né, tentar se ajustar, de repente o Flamengo conseguir ali baixar um pouco essa pedida dos russos. Mas, assim, por um lado, a coisa já está bem caminhada, agora basta o Flamengo se entender com os russos, né? Costumam ser meio jogo duro aí na hora de vender jogador. A proposta que o Flamengo apresentou, ela bate no valor de quase de 80 milhões de reais, estamos falando em reais, né? Assim, é uma proposta muito boa. Nós estamos falando de um jogador que ainda é jovem, tem 27 anos, é um jogador que teve pouco desempenho, é verdade, né, nessa última temporada. 35 jogos, olha lá, 8 gols e 3 assistências. Nessa temporada pelo Dinamo Moscou, né? Assim... E 20 jogos é uma temporada ok. Colombiana. É uma temporada ok. Eu acho que eu fui um pouco exigente demais com o Carrascal, mas acho que é uma temporada ok. Ele foi campeão com o De La Cruz, da Libertadores, com o Gadiardo, né, naquele River espetacular. 2018. Né, espetacular. Não era titular. Ele não era titular absoluto, mas ele era um jogador, era o 12º, 13º jogador ali do elenco, e era um time espetacular, e o De La Cruz, enfim, jogou muito, muito. Então, assim, tem aquela coisa também de voltar a jogar com um cara que ele conhece, a Liga Brasileira, porque, assim, esses caras colombianos, argentinos e tal, que estão, assim, num segundo escalão hoje do mercado, quando aparece uma oferta boa de Brasil, Flamengo, que tem uns caras que ele conhece, que disputa todos os títulos, os caras querem vir. Então, assim, o desejo do Carrascal é muito em função disso, que o Bruno falou. O cara vai disputar um Mundial, vai chegar para o Mundial, vai estar perto de caras que ele conhece, vai voltar, vai estar numa oitavas de Libertadores, jogando Copa do Brasil, que eles conhecem, os caras se falam. Né? Basta o cara pegar o telefone e ligar pro Borré ou pro qualquer outro jogador da Colômbia que joga aqui e fala assim, como é que é a Copa do Brasil? Como é que é o Brasileirão? Então o cara quer vir. Como é que é o Rio de Janeiro? Como é que é o Rio de Janeiro? Então, assim, o desejo é muito grande. A estrutura do Flamengo. A estrutura do Flamengo é top, é melhor do que muito time europeu. Não, hoje o futebol brasileiro ele é muito atraente, né, para os estrangeiros, especialmente no mercado aqui sul-americano, mas até pensando em Europa também, é um mercado que se paga muito, que tem estrutura, um futebol que evolui. A gente tem muitos problemas, é verdade, a gente pode falar de arbitragem, de gramado, de um monte de coisa, da CBF, mas é um futebol que ele é atraente, né? Duas janelas atrás, o Corinthians tentou o Carrascal.
e o Corinthians não teve grana suficiente para bater uma oferta. Então é diferente a realidade do Flamengo. Sim. E não estou falando de agora recente, são 2 janelas atrás, acho que ainda era o Dúlio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians. E não deu para contratar o Carrascal. Isso mostra, né, como o clube se estrutura para ter condições financeiras, para ter bala na agulha para fazer esse tipo de contratação. Como é o que o Palmeiras passou também, como é que o Palmeiras conseguiu investir nessa janela também. PVC, há muito se fala, né, embora o Flamengo tenha o elenco, né, muito estrelado, de muita qualidade técnica, muito se fala sobre um substituto para o Arrascaeta, que era uma peça aí que falta ao Flamengo quando o Arrascaeta tem problemas de lesões, questões físicas, que ele passou por isso. O Flamengo tem dificuldades para repor. Jogador muito talentoso, uma importância enorme na história do clube, é difícil repor mesmo. Mas o Carrascal, ele pode ser esse atleta para jogar no lugar do Arrascaeta, para fazer a função dele? Pode. Ele tem talento para isso. Ele tem pé esquerdo muito hábil, tem capacidade de passe, fazer assistência, fazer gol. Acho que ele é menos goleador do que o Arrascaeta. Não virou titular absoluto do River, mas é um jogador que pode jogar pelo lado do campo, por dentro. Então ele pode ser o jogador. A questão é entender o tempo que ele vai ter para se adaptar a essa nova função e esse novo clube. O ponto central é esse. Se ele desembarcasse aqui, o Alan Patrick tem que dar 10 para ele e joga onde quer. Ele ia brincar aqui. Tá bem. Eu acho que ele foi semifinalista de volta para o futuro, né? Jogador fenomenal. De volta para o futuro, né? Eu quero dizer o seguinte, conceitualmente, a gente tem razão, pode chegar aqui e jogar o fino da bola no Grêmio, no Flamengo, qualquer clube. Mas conceitualmente, esse tipo de contratação, de novo, requer investigação, análise, muito cuidado, porque a dupla Grenal e os outros clubes contratam pelo nome e pelo currículo. O cara chega aqui, tá aí o Douglas Costa. Cara, o Douglas Costa é um baita jogador de futebol. Chegou aqui, se encostou, multimilionário, que bom, e fruto do trabalho dele, da qualidade dele. Fruto daquilo que ele produziu no futebol. E merece mesmo, ter com a vida resolvida. Chegou aqui, se encostou, o Grêmio foi rebaixado, só queria saber de casamento assim, e festa. Hã? Ele foi tratado assim. Não, o Grêmio levou bem, o contrato para assinar na casa dele. Tudo bem, mas ele podia jogar bola, né? Mas ele podia jogar bola, ele não jogou, né? Mas é muito dinheiro igual para os padrões hoje, né? Que a dupla Grenal tem. O Flamengo acabou de trazer o Jorginho. 3 pila, meu. Os caras ganham muito dinheiro, gente. Tá, mas esse ainda tá, né? Pois é, mas vamos lá, tá fora da realidade do futebol brasileiro. O Flamengo tá operando uma coisa, essa bolha vai estourar, desculpa. Eu gosto muito mais da contratação do Elia Irala. É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo aqui no canal e tomara que o Flamengo consiga, cara, trazer esse maluco aí, porque eu tava vendo os highlights dele. Highlight, né? Tudo bem que, não se iluda com highlight, né? Mas dá pra tu perceber se o cara tem técnica ou não, né? Você vê no highlight. Então, eu vi highlight dele recente. Quer dizer, se o cara depois de uma certa idade tá fazendo determinada jogada, é porque o cara é bom. Porque tem jogador que senta, né? Se acomoda e tal. Então acaba perdendo mesmo esse time. Mas ele não é um mau jogador não, cara. Entendeu? Tudo vai depender aí de quanto que vai valer ele. Também ele não é um jogador que você tem que investir muitos milhões de euros por ele não, entendeu? Então os russos sempre dificultam, né? Vamos ver se eles pedem um preço mais light, né? Um preço mais em conta para ele vir, que para ser reserva do Arrascaeta é uma boa pedida. É uma boa pedida. Valeu? Esse aí foi o vídeo de hoje. Os créditos vai estar na descrição. Verifica se você está inscrito no canal. Deixa esse likezinho aí para me dar essa moral. Valeu? Clica no botão hypar aí também, que vai me ajudar muito aqui, tá? E eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.